Olá, seja muito bem-vindo você. Eu sou Bruno Faleiros e este é o canal Stop Loss. Aqui no canal Stop Loss a gente fala de pregão, a gente fala de ações, a gente fala de análise gráfica e a gente faz um raio-x de tudo que aconteceu no pregão de hoje. A gente lança vídeo diariamente por volta das 9 horas da noite, das 21 horas, ok? Se você se interessa por mercado acionário, se você gosta de análise gráfica, se você é apaixonado por análise gráfica assim como eu, então não deixe de assistir esse vídeo até o final, onde eu vou mostrar para você todas as estratégias que eu utilizo, todas as técnicas que eu utilizo para fazer as nossas operações no mercado de ações. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, hein? É muito fácil, é só clicar no botãozinho vermelho que fica embaixo do vídeo. E já boleta o joinha. Só quem é trader sabe. Bora pro vídeo. Então vamos ficar por dentro agora de tudo que aconteceu no pregão de hoje. Acompanhou o pregão hoje? Se não acompanhou, agora você tem então um resumo de tudo o que aconteceu de mais importante no pregão do dia 11 de maio de 2020. Vamos então ao primeiro fato relevante. Novos casos da Covid-19 na China e Coreia do Sul deixam investidores em estado de alerta. Esse final de semana foram anunciados alguns casos, poucos casos, porém, novos casos de Covid-19, tanto na China quanto na Coreia do Sul, que são países que já há alguns dias ou algumas semanas não apresentavam novos casos da doença. Com isso, o mercado volta a temer uma possível segunda ou terceira onda nesses dois países. Semana será marcada pelo avanço das investigações que recaem sobre o presidente Jair Bolsonaro. Essas investigações são relacionadas às denúncias feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e que estão avançando dentro do STF. Analistas projetam queda de 4,11% no PIB do Brasil este ano, ante 3,76% da semana passada. Então, da semana passada para essa, houve aí uma piora do cenário, segundo os analistas, que acabaram aumentando a projeção de queda do PIB do Brasil para esse ano. Então vamos para o resumo do dia. Clima de mercado, pessimismo. Vamos aos números do índice Bovespa. Fechamento anterior, 80.263 pontos. Hoje nós abrimos a 80.263 pontos também e fechamos a 79.064 pontos, ou seja, voltamos para a famigerada região dos 79 mil pontos. Mínima do dia, 78.993 mil, o que representou uma baixa de até 1,58%, e na máxima do dia atingimos 80.722 pontos, o que representou uma alta de apenas 0,57% no melhor momento do dia. A volatilidade do intraday foi de 2,18%. E no final das contas, fechamos o dia com uma queda de 1,49%. Vamos então aqui começar com a nossa análise gráfica, índice Bovespa em tela, gráfico diário, e vamos analisar graficamente como foi o pregão de hoje. Já adianto que o pregão de hoje foi um pregão, assim como na grande maioria dos últimos dias, diria que de um mês, desde o começo de abril para cá, está sendo bem desafiador, porque o mercado está lateralizado, o mercado continua de lado, sem tendência, já há mais de um mês, há um mês e meio, sem tendência. Então a gente tinha essa região de congestão que havíamos superado alguns dias atrás, no dia 29 de abril, e logo no dia seguinte voltamos novamente para a região de congestão que tinha ficado para trás, mas agora já já conseguimos visualizar aqui que essa região de congestão ela permanece, né? Ela ainda está vigente. Podemos entender então esse rompimento para baixo que aconteceu aqui no dia 27 de abril e esse rompimento para cima que aconteceu aqui 29 de abril
podemos considerar isso daí então como outliers, né? O que são outliers? São pequenas variações fora de uma determinada região. Então nós temos essa região de congestão e temos essas regiões aqui, essa escapada para baixo, digamos assim, né? E depois essa escapada para cima. Mas logo o mercado voltou para a sua área inicial, que seria essa área de congestão. Então são outliers, vamos considerar como outliers essas duas variações que tivemos aqui, tá? E estamos ainda em plena congestão de mercado, trabalhando na região de 79 mil pontos. De novo, voltamos para esse patamar. Sexta-feira tinha sido um pregão bastante bonito e, infelizmente, hoje voltamos para a região de 79 mil pontos. Isso é muito ruim, porque a gente, como eu sempre falo nos vídeos, nós temos sempre que operar tendências, né? Se você identifica uma tendência de alta, então a operação tem que ser de compra. Se você identifica uma tendência de baixa, então a operação tem que ser de venda. Agora, quando não existe tendência nenhuma, ou seja, o mercado está de lado, ou está consolidado, ou está congestionado, fica muito difícil de operar porque são muitos sinais falsos, né? Repique forte para cima, depois repique forte para baixo, pega a sua ordem de compra num repique desses para cima, no dia seguinte devolve tudo, pega seu stop. E fica nessa lenga-lenga, extremamente perigoso. E muito complicado, tá? Tem acontecido isso com as nossas operações. Várias delas, quando a gente entrou, teve um desempenho excelente depois que a gente entrou, 2, 3, 4 dias subindo, e depois, questão de 1, 2 dias, o preço volta tudo e a gente acaba saindo na operação. Muitas vezes no 0 a 0, mas algumas vezes também com prejuízo. Tá? Isso é um mercado lateralizado, consolidado, não é nada bom, é complicado. Aí você me pergunta, pô, então vamos ficar de fora. O que acontece quando a gente fica de fora? Tá? Quando a gente fica de fora, o mercado geralmente, depois que ele está em uma região de consolidação, ele costuma movimentar muito rápido, ou para cima ou para baixo. Se você está de fora, você acaba perdendo essas oportunidades que ocorrem e que não deixam um aviso prévio. Elas simplesmente ocorrem de uma hora para outra. Então, é bom que a gente esteja, pelo menos, talvez não com todo o capital, né, investido, mas pelo menos com uma parte do capital investido, de olho no mercado, dentro do mercado, para a gente pegar esses movimentos rápidos, né? Então, em momentos como esses, o ideal são duas coisas. Primeiro, talvez reservar uma parte do capital, não trabalhar com ele todo, trabalhar apenas com uma pequena parte. E segundo, evitar riscos, né? Entrar nas operações quando elas estão um pouco já acima daquilo que a gente está acostumado. Por exemplo, rompimento de resistência. Num movimento de alta, numa tendência de alta normal, a gente entra num rompimento de resistência logo que ocorre esse rompimento, para a gente pegar o movimento bem no começo. Mas em um momento como esse, de lateralização, talvez seja melhor esperar não só o rompimento dessa resistência, como também um certo avanço para mostrar que esse rompimento foi realmente forte, que valeu a pena, né? Tem acontecido muito de bater no rompimento e depois voltar. Então, a gente precisa ter mais cautela daqui para frente nas nossas operações para evitar que a gente seja pego de surpresa nessas pegadinhas de mercado lateral. Beleza, com relação ao Ibovespa, estamos então lateralizados, ou seja, continuamos sem tendência, mas ainda permanecemos na tendência de alta do curto prazo, tá? Não, no curtíssimo prazo estamos em tendência lateral, porém no curto prazo, que é questão aí de alguns meses, né? Estamos aí em uma tendência de alta que começou em março e que estamos nela até hoje. Ela não foi desconfigurada ainda, ok? Porém estamos tendo bastante dificuldade para conseguir fazer mais uma retomada aí, mais uma pernada de alta no Ibovespa, que é o mercado como um todo, né? O nosso indicador de mercado geral. De qualquer forma, seguimos dentro do mercado, observando, acompanhando, tentando aproveitar oportunidades, e o mercado como um todo segue com essa incerteza, mas ainda com viés de alta.
tá? Ainda com viés de alta, então ainda o nosso pensamento ainda está nas compras, ok? Então segue aí o Ibovespa, vamos ver se ele consegue ganhar força nos próximos dias, mas está difícil, né? Principalmente aqui no Brasil, a nossa situação é bastante complicada, né? Além de todos os problemas mundiais, pandemias e tudo mais, temos os nossos problemas internos que não são poucos, né? Não são poucos e a todo momento estão surgindo coisas novas aí, né? Mas vamos em frente, vamos em frente. Falando das nossas operações, a primeira operação que estamos posicionados desde a semana passada é em PRIO 3, tá? PRIO 3, a nossa compra foi aqui na região de 21,70, compramos rompimento e depois, assim como eu falei agora há pouco, no período seguinte o preço caiu, ou seja, esse rompimento não foi um rompimento com vontade, né? Aquele rompimento forte. É o sinal de lateralização de preço, né? A gente vê que a gente está há um certo tempo trabalhando nessa região de preço sem conseguir avançar, tá? Então o que acontece aqui com o PRIO? O nosso stop está aqui a 19,97. Na abertura foi pego o nosso stop, mas nós não saímos, porque eu não opero abertura de pregão. Justamente porque tem essas volatilidades de abertura. Ou sobe muito, ou cai muito, depois volta. Então eu não opero no primeiro horário do pregão. Então o que aconteceu aqui em PRIO? No primeiro horário, o mercado abriu de mau humor, caiu e depois, rapidamente, dentro do mesmo horário, já voltou a subir. Então, a gente não ficou fora dessa operação, nós não fomos violinados, né? O que é a violinada? É esse cenário aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui. É esse cenário onde o preço cai muito rapidamente, pega o seu stop e no instante seguinte ele volta para a sua operação positiva, tá? E você fica fora da operação com prejuízo, ok? Então o que acontece? Eu não opero a abertura de mercado, então eu não fui pego nesse stop. E aí eu continuo nessa operação. O preço voltou muito bem, o papel desempenhou muito bem hoje, fechou com uma alta bastante interessante. Fechou com uma alta aí de, vamos pegar aqui, 4,75%. E a gente está vivo nessa operação, tá? Nosso alvo aqui permanece a 26,89. Temos aqui, eu desenhei hoje aqui uma figura que é o triângulo simétrico. O que é o triângulo simétrico? É um triângulo formado aqui por essa linha de baixa vermelha e essa linha de tendência de alta verde, né, formando um bico ou um triângulo simétrico. E uma figura como essa é bastante interessante, né, porque eu já expliquei em alguns outros vídeos que a formação de um triângulo ela é muito legal de operar, né? Porque quando ele começa a chegar na região do bico aqui, eu vou apagar esse retângulo verde, quando o preço começa a chegar nessa região de bico, que eu chamo de região de decisão, né, que é justamente essa região aqui, o preço precisa decidir o que ele vai fazer. Se ele vai romper para cima ou se ele vai romper para baixo. Tá? Ele precisa tomar uma decisão porque essa figura requer que ele faça isso. Tá? Então, olha que legal. Se o preço for para cima, ele tende a sair dessa linha de tendência de baixa vermelha, que começou desde antes da pandemia aí, né? Começou lá em fevereiro. E a gente consegue sair dessa região de baixa se a gente romper, então, essa linha de tendência de baixa aqui para cima, né? Formando aqui um movimento de alta. Por outro lado, se ele romper esse triângulo para baixo, ou seja, romper essa linha de tendência de baixo para baixo, ele tende também a ganhar força aqui na queda, tá? Então precisamos ficar observando aqui, porque essa figura aqui ela é bastante interessante. No momento, estamos testando a linha de tendência de baixa com força aí para tentar rompê-la e buscar pelo menos o topo anterior aqui, onde a gente fez a entrada nesse rompimento, e depois ir subindo aí, buscando novos preços, novas resistências na frente, tá?
Então estamos vivos com o PRIO 3 e espero que ele continue se desempenhando bem durante essa semana. Segunda operação nossa, já não tivemos a mesma sorte, digamos assim, né? Foi Sula 11, Sul América 11. Nossa entrada também foi rompimento de resistência, né? Essa resistência aqui, que está marcada aqui por essa linha preta. Houve rompimento dela aqui 3 vezes, né? 3 candles aqui de rompimento, mas depois testou de novo aqui mais 3 vezes, mais uma vez e não foi embora. Ou seja, mercado lateral, sem tendência. Tá? Rompimento falso de resistência. Isso está acontecendo muito, por isso que eu falei no começo do vídeo. Precisa ter muito cuidado nesses momentos em que o mercado se encontra lateralizado. Então, o que aconteceu? Rompeu várias vezes aqui a resistência, mas não teve força para ir embora e voltou. Voltou e hoje teve um péssimo pregão. E aí sim, pegou o nosso stop. Tá? Ele pegou no primeiro horário, mas eu não operei. O segundo horário ele pegou de novo e depois não tive escapatória. Tive que sair da operação acionando aqui o nosso stop para esse papel. E o papel acabou caindo bastante durante o dia, aí ficou bastante feio. A gente vai até tirar esse papel da nossa lista de papéis que a gente monitora, tá? Nossa lista de oportunidades, beleza? Então, estamos fora aí, infelizmente, de Sula 11, não andou. Aliás, andou, mas andou para baixo, né? Infelizmente. Rompimento falso de resistência. Acontece, tá? E tem acontecido muito agora nesse período. Por outro lado, fizemos uma entrada linda em Braskem, que estávamos olhando aí na sexta-feira. Eu separei esse papel na sexta-feira para acompanhar. Deixei marcado como ponto de entrada rompimento dessa resistência, que é essa linha preta. Nesse caso, eu esperei ele romper com um pouco mais de vontade, não sair. Minha ordem de compra não estava logo que o rompimento foi feito, tá? Eu coloquei a minha ordem de compra na região acima da máxima desse primeiro candle, que foi nessa região aqui de 21 e 23. Nós fizemos a entrada nessa região e o preço foi embora, né? O papel desempenhou muito bem hoje e vamos ver se a gente consegue sair dessa lateralização aqui com o Braskem, rompendo principalmente essa região de resistência que é bastante forte aqui, que foi testada já 2 vezes. Vou até traçar aqui uma linha, uma região testada já 2 vezes e que não teve força para superar. Vamos ver se ele chega a testar dessa vez também e romper isso com força, né? O Braskem costuma dar uns rompimentos fortes aqui. Olha essa perna de alta aqui, tá? Essa perna de alta aqui foi de, vamos ver, em 2 dias, 3 dias, 75%. Depois ele deu uma outra pernada de alta aqui, muito rápida, mais 42%. Vamos ver se a gente pega a próxima, né? A próxima pernada de alta aqui. Seria bastante interessante que estivéssemos dentro dessa operação. Então o Braskem aqui foi uma entrada. Vamos pegar aqui a nossa meta. A entrada foi aqui no rompimento dessa candle superior e o nosso stop estaria. Na verdade, o stop que eu coloquei nessa operação foi aqui, tá? Foi nessa região aqui. Nesse fundo aqui. Então, o nosso objetivo para essa operação é o preço de R$ 25,08, que daria um ganho aí de 18,9%. No entanto, temos um caminho duro pela frente, principalmente na região dos R$ 23. A gente precisa superar os R$ 23 para conseguir atingir o nosso objetivo. Vamos ver se a gente consegue avançar com essa operação que está muito bonita. Ok? Bom, são essas as operações que estamos posicionados e o mercado não está fácil e ainda assim eu consegui separar alguns papéis para a gente analisar como oportunidades. Vamos dar uma olhada neles. Voltando aqui então, vamos à primeira análise de oportunidades, possíveis oportunidades aí para os próximos dias. Continuo de olho em Local Web, papel que a gente já começou a monitorar na semana passada, entrada no rompimento dessa região de resistência
a 24,77. O papelzinho está de lado ainda, né, como a maioria do mercado, lateralizado. Vamos esperar ele sair dessa região de consolidação para a gente pegar rompimento dele, dessa região de preço aqui, né, de resistência, tá, a 24,77, e a gente esperar ele romper isso com um pouco mais de consistência, um pouco mais de força, para a gente poder fazer a entrada nessa operação. O papel está muito bonito, hein? Pode dar uma bela operação aqui nos próximos dias, quando ele voltar a ganhar mais um pouquinho de força e der um repique aqui para cima, tá? Quando o mercado dá uma melhorada no mau humor aí, que anda muito mal-humorado. Mas é um papel bem bonito, que tem desempenhado muito bem e que a gente pode surfar um pouco dessa onda aí. Segundo papel, M. Dias branco. A gente tinha olhado ele na sexta-feira, né, na semana passada, deixamos separado aqui. Nossa estratégia era justamente rompimento dessa região de resistência, tá? O que acabou acontecendo hoje. Porém, nós não pegamos a operação, porque olha o que aconteceu, né? Gap de abertura altíssimo. O papel já abriu com uma alta. O papel já abriu aí com uma alta de 8% e deixou a gente fora da operação, tá? Por que a gente está fora dessa operação? Porque a gente não pode entrar nela agora, onde o stop ficaria muito baixo aqui, tá? A 6,37. Mesmo porque o papel está voltando, está corrigindo e tende a buscar aqui a região da média móvel de 21, certo? Provavelmente testar essa região de resistência, o que a gente chama de pullback. O que é o pullback? É o movimento de preço quando ele rompe a região de resistência, sobe e depois volta para testar a antiga região de resistência que agora se chama suporte. Então é bem provável que ele possa vir testar o seu suporte, né? Antiga resistência, fazer o pullback antes de fazer uma nova movimentação de alta. Aí sim daria uma nova oportunidade para a gente fazer uma entrada aqui, bem no comecinho dessa terceira perna de alta, porque infelizmente o rompimento não foi possível pegar, porque houve um gap de abertura gigantesco, né, no papel hoje, e a gente acabou não conseguindo pegar esse movimento, foi muito rápido, né? Por isso que eu digo, às vezes não é bom, o gap só é bom quando você está posicionado, né? Se você está posicionado na compra e der um gap de alta, é a melhor coisa que existe. Mas se você está fora, monitorando um papel, querendo entrar nele, num rompimento, e ele abre com um gap muito grande, muitas vezes ele te deixa fora da operação. E o melhor é ficar fora mesmo da operação, tá? Porque entrar atrasado na operação é muito arriscado. É melhor esperar ele voltar, fazer uma correção na média móvel de 21, para depois fazer uma nova entrada no papel. Então vamos continuar olhando, monitorando esse papel. Ele parece que ele lançou um balanço muito bom aí na sexta-feira, por isso que ele foi bem precificado hoje, né? Vamos acompanhar para ver se ele faz esse pullback e a gente consegue fazer uma nova entrada nele. Outro papel que aconteceu a mesma coisa, BR Foods. Né? A gente estava de olho nele aqui, rompimento dessa região de resistência 19,26, rompeu a resistência, só que subiu muito rapidamente, o papel subiu mais de 10% na primeira hora e deixou a gente fora da operação. Por quê? Porque eu ficaria um stop enorme aqui de 15%, né? Não dá para encarar um stop desse. Então, assim como M. Dias branco, vamos esperar o papel fazer correção na média móvel de 21, tá? Fazer a correção na média móvel de 21 e depois que ele armar o pivô de alta, a gente faz uma entrada aqui no comecinho com stop bem curto aqui embaixo, tá? Vamos ver se ele vai fazer isso e a gente consegue fazer essa operação também. Outro papel que ainda não está na hora, tá? É um papel é um papel que eu estou olhando para os próximos dias, é justamente esse nome difícil aqui, IOSP Maxion, tá? É uma empresa de autopeças. Ele vem passando por um momento de correção, tá? Mas hoje ele já rompeu a média móvel de 21 no gráfico de 60 minutos, que é aqui que a gente está olhando, testou de novo a linha de tendência de baixa, tá? Testou a região da linha de tendência de baixa,
e está voltando para corrigir na média móvel de 21. O que acontece? Se ele testar essa região e voltar a subir e romper essa resistência, esse topo, romper esse topo, aí vai dar uma belíssima operação de reversão de tendência, tá? Então vamos marcar aqui de preto. Rompimento aqui, o stop ficaria aqui embaixo. Stop de, vamos ver, vamos medir esse stop. Stop de, opa. Stop de apenas 3,25%. Esperar esse rompimento, porém um rompimento com vontade, não só um rompimentozinho qualquer, quero um rompimento com vontade. E aí a gente vai fazer uma operação também, né, a partir desse rompimento, vai ser linda essa operação. Outro papel que está parecido com esse também é justamente Marco Polo, Pomo 4. Uma situação bem parecida que olha só, também está um pouco ainda, não está na hora, tá? É um papel que a gente vai olhar para ver se vai acontecer o que a gente espera. E o que a gente espera que aconteça com esse papel? Que ele consiga, a partir de amanhã, fazer uma alta e romper o quê? Romper essa resistência aqui, ó. Romper esse topo anterior. Se isso acontecer, aí configura uma... Deixa eu mudar essa linha de tendência de baixa aqui para vermelha, para ficar mais marcado como baixa. E aí sim, vai configurar uma reversão de tendência no curto prazo para Marco Polo. Então ele precisa parar de cair, fazer um fundo mais alto do que esse fundo aqui, tá? Ele não pode romper esse fundo. Se ele romper esse fundo aqui para baixo, essa região de preço aqui para baixo, a gente descarta ele da nossa monitoria. A gente para de monitorar esse papel, tá? Porque ele desconfigura completamente. Por outro lado, se ele subir, romper essa resistência com vontade, né, fazer um candlezinho lá em cima da resistência, a gente vai também fazer uma operação de compra nesse papel aqui que pode dar um belo ganho nos próximos dias, tá? E por último, Uzi Minas, que a gente já estava olhando também. Estamos esperando o rompimento dessa resistência, que já foi testada muitas vezes, inclusive hoje, mais uma vez, eu vou até mais uma setinha aqui hoje, foi testado de novo e voltou. Vamos aguardar aqui, vamos ver se ele vai conseguir romper essa resistência, que está difícil de passar, e se ele fazer um rompimento com vontade, fazer um candlezinho aqui em cima, tá? Fazer um candlezinho aqui em cima dessa resistência, e a gente ter tempo de entrar, a gente vai fazer uma operação nela, pegando mais uma movimentação de alta em Uzi Minas. Enquanto isso não acontecer, deixa ele trabalhar aqui embaixo, sem problema nenhum, tranquilo, segue o jogo, segue a vida. Então, hoje, resumindo, foi isso. Dia difícil aí, muitas ações caíram bastante. Algumas blue chips começaram o dia bem, mas depois devolveram todo o seu lucro e fecharam no negativo, e algumas poucas ações fecharam positivas hoje. Então não foi um dia fácil. Pessimismo ainda, por conta da pandemia do coronavírus e a retomada da economia, tá? A gente continua em situação bastante grave, tanto no mundo quanto aqui no Brasil. E aqui no Brasil ainda mais. Então, todo cuidado é pouco, beleza? Se você gostou desse vídeo, já boleta o joinha, hein? Só quem é trader sabe. E fiquem bem.